Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, está falando: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Está falando, os perversos serão destruídos. Não é o céu e a terra. Vamos ver o que significa céus e terra na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 11, fala de Babel. Babel se apresenta como símbolo da cidade deformada pela autossuficiência, que produz uma estrutura injusta, exploradora e opressora. Então, terra são pessoas. Gênesis, capítulo 11, verso 1. Eu comparei com 11 versões da Bíblia. Está falando todas as pessoas. Na nova versão transformadora, está falando todos os habitantes. Na Almeida Revista Atualizada, toda a terra. Nova Bíblia Viva Nova Bíblia Viva Português, toda a humanidade. ARC, Almeida Revista Corrigida, toda a terra. Então, terra são pessoas com alta suficiência que produz estrutura injusta, exploradora e opressora. E céus. Céus pode ser comparada na Bíblia também. Uma elevação a uma alta posição de poder de uma pessoa. Pode ser comparada que subiu ao céu ou aos céus. A queda de uma posição de poder de uma pessoa pode ser comparada que caiu do céu. Agora vamos para Isaías, capítulo 24, verso 4. Eu comparei com 11 versões. Aqui está falando os céus, na nova tradução na linguagem de hoje. Na nova versão fácil de ler, está falando os nobres. Nova versão transformadora, os mais nobres. Almeida Revista Atualizada, os mais altos. Nova Bíblia Viva Português, os nobres. Almeida Revista Corrigida, os mais altos do povo da terra. Almeida Século XXI, mais nobres. Tradução brasileira, mais altos. Os nobres. E por último, a Almeida Atualizada, os mais nobres. Então, as pessoas nobres, de alta posição e poder, também é chamado de céus. Ainda está em dúvida? Acompanhe essa leitura que vai tirar a dúvida. A guerra no céu e a expulsão de Satanás. Na linguagem figurativa da Bíblia, a elevação de uma pessoa a uma alta posição pode ser comparada com tal pessoa ser exaltada ao céu ou aos céus, onde ela pode ser comparada a uma estrela. Exemplos. De maneira correspondente, a humilhação de uma pessoa, sua derrota ou queda de uma alta posição, podem ser comparadas a tal pessoa ser lançada para baixo ou cair do céu. 2. Em sua predição da queda do orgulhoso e arrogante rei de Babilônia, o profeta Isaías usou esta imagem retórica. Você caiu do alto dos céus, ó estrela da manhã. Você que derrubava as nações, foi lançado por terra. Você dizia no seu coração: subirei ao céu, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus. Eu reinarei desde Zafon, ao norte, o monte sagrado onde os deuses se reúnem. Subirei bem alto, acima das nuvens mais altas, e serei como o Altíssimo. Mas você foi lançado até o fundo do mundo dos mortos, às profundezas do abismo. Isaías 14, 12 a 15. 3. Jesus também usou uma linguagem similar ao falar sobre a cidade de Cafarnaum, que ele tinha escolhido como sua moradia, e onde ele tinha executado muitos de seus milagres. Mateus 4 versos 13 a 16. Esta, porém, não haveria de ser uma razão para a cidade se orgulhar. E tu, Cafarnaum, serás por acaso enaltecida ao céu, até o Hades descerás. Lucas 10 verso 15. Outro exemplo deste modo de discursar é encontrado nos versículos subsequentes, que falam dos 70 discípulos enviados por Jesus, e que então retornaram com alegria dizendo: Senhor, até mesmo os demônios nos ficam sujeitos pelo uso do teu nome. O alegre relatório deles foi evidentemente devido ao seu sucesso em expulsar demônios, graças ao poder que lhes foi conferido por Jesus, ao enviá-los. Lucas 10 versos 1 e 19. Em resposta, Jesus disse: comecei a observar Satanás já caído como relâmpago do céu. Lucas 10 versos 17 a 18. Não parece provável que Jesus quis dizer que viu Satanás caindo literalmente do céu. Em vez disso, sua declaração expressou vividamente a excitação que ele sentiu diante do relatório dos discípulos, pois ele sabia que o ministério bem-sucedido deles, assim como o seu próprio, pressagiava a iminente queda de Satanás de sua posição de poder, que a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo significariam uma derrota decisiva para Satanás. É também indicado pelo que ele disse aos judeus quando chegou a Jerusalém, alguns dias antes de sua morte. Agora há um julgamento deste mundo. Agora será lançado fora o governante deste mundo. João 12 verso 31. Evidentemente esta vitória sobre Satanás e seus anjos, que é descrita num cenário simbólico em Apocalipse 12 versos 1 a 12.
Em uma visão, o apóstolo João viu no céu uma mulher grávida, vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas. Um grande dragão com 7 cabeças, identificado depois como a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, foi visto parado diante da mulher, pronto a devorar seu filho. A mulher deu à luz um filho, um varão, que há de pastorear todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12 versos 1 a 5. Desde sua ressurreição, Cristo está de posse de toda a autoridade no céu e na terra, e está exaltado muito acima de todo governo, e autoridade, e poder. Mateus 28 verso 18. Efésios 1, verso 21. Houve apenas uma vez em que Jesus Cristo esteve evidentemente em uma situação tão vulnerável, que Satanás achou que poderia devorá-lo, e isso foi durante a vida terrestre dele. Foi durante este período que Satanás tentou frustrar o nascimento de Cristo como rei do mundo. Desde os infanticídios em Belém até a execução final dele sob Pôncio Pilatos, Jesus foi seu alvo principal. Todavia, Satanás não foi bem sucedido, pois Cristo foi ressuscitado e arrebatado para Deus e para o seu trono. Conforme já se observou muitas vezes, a apresentação da entronização de Cristo como um nascimento em Apocalipse 12 verso 5 é uma alusão ao Salmo 2 versos 6 a 9. Eu é quem posseio o meu rei em Sião, meu santo monte. Cite o decreto de Jeová. Ele me disse, tu és meu filho. Hoje eu me tornei teu pai. Pede-me, para que eu te dê nações por tua herança, e os confins da terra por tua propriedade. Tu as quebrantarás com um cetro de ferro, espatifalás-as como se fossem um vaso de oleiro. Os escritores do Novo Testamento aplicam repetidamente este salmo à exaltação de Cristo à direita de Deus. Atos 13 versos 32 a 33. Romanos 1 verso 4. Hebreus 1 verso 5. Hebreus 5 verso 5, 4. Da mesma forma que Apocalipse 12 verso 5. Este salmo messiânico também fala de Cristo, como tendo recebido o poder para quebrantar as nações com um cetro de ferro. 5. Em Apocalipse 12 versos 7 a 12, outro cenário no céu é apresentado a João, um cenário de guerra. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam com eles. A batalha terminou com uma completa derrota para Satanás e seus anjos. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. E ouvi uma voz alta no céu dizer, agora se realizou a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusa dia e noite, perante o nosso Deus. Apocalipse 12 versos 9 a 10. A exclamação que se segue à expulsão de Satanás e seus anjos, segundo a qual agora se realizou a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo aponta claramente para o tempo da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, a quem havia sido dada naquele momento toda a autoridade no céu e na terra. Que a guerra no céu dificilmente poderia ser entendida como uma guerra literal, é indicado pelos versículos seguintes. Quando Satanás foi lançado à terra, ele perseguiu a mulher celestial, e então foi travar guerra com os remanescentes da sua semente que tem a obra de dar testemunho de Jesus. Apocalipse 12 versos 13 a 17. O versículo 11 declara que os seguidores de Cristo, que se tornaram os mártires nesta guerra, o venceram, isto é, a Satanás por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do seu testemunho. Isto explica a natureza da guerra. Por meio de sua morte como cordeiro sacrificial, Cristo venceu Satanás e provocou sua queda do céu. Os mártires cristãos são apresentados como participantes nesta vitória, sendo habilitados a vencer Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Satanás, o acusador, não é mais capaz de acusá-los dia e noite perante o nosso Deus porque, através da morte de Cristo, os pecados deles são perdoados. Ou seja, para todos os efeitos, a guerra no céu é uma representação figurativa da vitória de Cristo sobre Satanás, por meio de sua morte sacrificial como cordeiro. Tá vendo? Com essa leitura, as dúvidas acabaram. Então é 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, céus e terra. Está falando de pessoa. Tá aí, ó, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Céus e terra, fala de pessoas. Os perversos que vão ser destruídos. O céu e a terra nunca vai ser destruído.